A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus, adorando e glorificando a esse Deus por mais um dia, que pelas misericórdias do Senhor nós estamos aqui. Amém? Lembrando que você pode, se sentir no teu coração, se inscrever no canal, deixar o teu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também estejam precisando. Em nome de Jesus, esse é o nosso encontro com Deus, o nosso devocional, aonde procuramos estar mais íntimos do Senhor a cada momento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Lembrando que você pode deixar o seu pedido de oração, a sua pergunta, o seu testemunho ali nos comentários, em nome de Jesus. Glória a Deus. Gostaria de meditar com vocês hoje uma palavra para a gente conversar a respeito de algo que um dos inscritos me falou. Amém? Em nome de Jesus. E eu gostaria de trabalhar com vocês esse sentimento que no momento está tomando conta de seu coração. É um sentimento que eu já senti, que eu já vivi e que eu sei que não é fácil, que apenas com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue, em nome de Jesus. Amém? A meditação da palavra hoje se encontra em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, que diz: Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Aleluias, glória a Deus, porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele participamos de sua ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e receberão força para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Existem situações em nossas vidas que é muito difícil passar por elas, principalmente quando perdemos alguém que amamos, Há alguns anos atrás, há mais de 20 anos atrás, eu perdi minha mãe, muito nova, e nos meus braços, numa situação que eu jamais esperava da parte de Deus que aquilo acontecesse, porque eu estava de resguardo, eu tinha acabado de ter o meu terceiro filho e ela estava aqui para ajudar a tomar conta de mim, Inclusive, essa foi a gravidez que ela esteve mais presente. Mas, quando estavam mais ou menos com 7 dias, que eu já estava em casa, com 7 dias que eu tinha tido meu filho, nós nos acordamos no meio da noite com minha mãe passando mal, e foi algo muito rápido, meus irmãos, eu acho que não passou 20 minutos. Minha mãe estava sentindo falta de ar e ela me pedindo um ventilador. E naquela época nós estávamos passando por uma situação financeira muito difícil, que eu não tinha ventilador na minha casa. Meu esposo estava desempregado e nós estávamos assim vivendo aquele vale realmente, mas jamais esperaríamos que aquele vale se tornasse o vale da sombra da morte. Porém, Deus já tinha avisado tanto a mim quanto ao meu esposo que aquilo tudo iria acontecer. Porém, a gente não soube discernir o que Deus estava nos falando. Então aconteceu que naquela noite pedimos ajuda de todos os lados, não tínhamos veículo, eu moro longe do centro da cidade e ali não deu tempo de socorrer, não deu tempo de fazer absolutamente nada. Ali minha mãe falece nos meus braços. Eu já convertida há uns 3 anos, já tinha aceitado Jesus e aquele momento para mim, eu fiquei como que anestesiada, meus irmãos. Eu não sentia absolutamente nada, eu não tinha nem discernimento do que estava acontecendo. Tão impactante foi aquele momento para a minha vida.
Então, a partir daquele momento, quando eu caí em si, quando o velório saiu, né, que não puderam, meu esposo pediu para não velar na minha casa por minha conta, né, porque eu estava muito abalada, velou o corpo da minha mãe no meu tio, que é vizinho da minha casa, e ali quando alguém chega e diz assim, o velório saiu, sabe, foi um momento que caiu a minha ficha. Eu fiquei desesperada, entrei em uma compulsação de choro tremenda, e de repente aquela pessoa que disse isso, ela vai no berço, pega o meu filho e coloca ele no meu colo. E ela me diz assim, tenha calma, o que ela podia fazer por você, ela já fez. Agora é hora de você fazer por ele. Ele precisa de você. Então tenha calma. E ali eu abracei meu filho, chorando muito, né? E chegou ao ponto, meus irmãos, que eu não queria mais nem morar na minha casa. Nós queríamos vender, nós queríamos ir embora, eu não queria mais ficar aqui, porque para onde eu olhava eu via ela. E, sabe, entrar naquela guerra com Deus. Foi exatamente o que aconteceu. Eu entrei numa guerra com Deus. Eu não aceitava a perda da minha mãe, eu não aceitava ela ter partido nos meus braços, porque que Deus tinha permitido aquilo. E foi uma guerra tão tremenda que com 7 dias, meus irmãos, eu tive quebra de resguardo. E ali a minha sogra, que não é minha sogra, é minha mãe na realidade, minha segunda mãe, quando ela me vê passando mal, ela começa a desfalecer e diz, meu Deus, perdi minha filha. Porque eu estava muito mal mesmo. Mas o meu esposo não aceitou aquela situação, e ali ele clamou, ele pediu pela minha vida, e eu voltei ao normal, eu voltei ao natural. Mas naquele momento, antes dele orar, eu não sentia a minha cabeça, eu não sentia meus pés, a minha cabeça era como se ela tivesse inchado, e eu desfaleci totalmente. Mas conforme ele foi orando, um calor foi tomando de conta da minha alma e tomando de conta do meu ser, e eu voltei, né? Mas ali eu ainda estava em guerra com Deus. E eu questionava muito, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Tinha os meus irmãos, ela podia estar na casa deles, ela podia isso, ela podia aquilo. Sabe, eu tinha 1000 suposições para como poderia a minha mãe ter partido. Não do jeito que foi. Mas na realidade eu não estava aceitando que ela tinha partido. Eu chegava numa fila de banco, eu via ali as pessoas com seus pais idosos, eu começava a chorar e eu questionava de novo, Deus, porque o Senhor levou minha mãe? A minha mãe era muito nova, não estava na hora. Aí, meus irmãos, eu comecei a orar e a pedir a Deus que Ele me revelasse por que aquilo tinha acontecido. E Deus, Ele fala comigo em uma oração. Ele disse, os dias dela já se cumpriram. E foi para a felicidade dela. Porque ela não vivia por ela, ela vivia por vocês. E ela já estava cansada. Era o momento do refrigério da sua alma. E ali, Deus falando aquilo em oração, eu ainda questionava. Porque quando a gente está em guerra com Deus, a gente questiona tudo, a gente não aceita nem as respostas que Deus nos dá. Quem sabe Deus já tenha falado contigo tantas vezes a respeito do que você tem falado e você não tem aceitado. Você tem se levantado, você tem questionado, você não tem acreditado que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabe, muitas vezes a gente quer, Deus, eu queria essa pessoa perto de mim, mas você já pensou se tivesse acontecido algo pior? Você já pensou se essa pessoa tivesse chegado a um estado que ela não queria estar? Porque muitas vezes nós somos egoístas, nós só pensamos em nós, porque exatamente era isso que estava acontecendo comigo, eu só pensava em mim. Eu não pensava na situação da minha mãe, eu não pensava se ela já estava cansada, se ela estava já pedindo a Deus o descanso.
porque ela viu que os filhos dela podiam andar com os pés deles. E ali, um dia Deus me faz ter um sonho com ela. Eu chego na minha casa e a minha casa não tinha compartimentos, era como se fosse um grande galpão. Muito branco aquele lugar. Mas eu sabia que era a minha casa. E ali eu vi a minha mãe deitada numa rede, balançando. Muito linda, toda vestida de branco. Sabe, ela tinha os cabelos encaracolados e aqueles cabelos dela ali cacheados. Ela olhando para mim e rindo. E quando eu entrava na porta, eu dizia a ela: mãe, o que a senhora está fazendo aqui? A senhora já morreu. E ela olhava para mim, né, serenamente. E ela dizia: quem disse a você que eu morri? Eu não morri. Eu só estou viajando. E um dia nós iremos nos encontrar. Mas minha filha, algo me incomoda. Por que você está tão triste? Se eu estou feliz, por que você não aceita? Se eu estou bem? Filha, eu apenas estou viajando. Acalme o seu coração. A saudade é necessária, mas eu estou bem. E estou tão feliz como nunca fui antes. E ali eu acordo sobressaltada naquela noite, chorando e entendendo que o momento que Deus levou ela foi um momento dela. Foi um momento que ela estava bem com Deus. Foi um momento onde ela pôde abraçar o Salvador. Foi um momento onde o Salvador abraçou ela. E o Salvador cuidou de mim, como foi o último pedido dela. Que antes dela dar o último suspiro, ela chamou o nome da minha sogra e disse: cuida da minha filha. Ali simplesmente ela estava pedindo: Deus, cuida da minha filha. Jesus, cuida da minha filha. E tua mãe também pediu a mesma coisa. Eu tenho certeza que Deus cuidasse de você, que Jesus cuidasse de você. Aqueles que você perdeu, pode ter certeza, aleluias, glória a Deus, que eles acreditaram que Jesus estava cuidando de você. Por isso eles foram. Aleluias, nós temos que aprender a aceitar a vontade de Deus, mesmo que esse momento ele gere dor. É como está dizendo aqui essa palavra, que eu pedi uma palavra ao Senhor e Ele me entregou. Aleluias, essa palavra de 1 Coríntios, glória a Deus. Deixa eu só encontrar aqui, em que ele está falando, aleluias, que... Aleluias, glória a Deus. Deixa eu só achar aqui. Aleluia. 2 Coríntios, aliás. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições. Jesus, ele tem te ajudado, mas você precisa aceitar a ajuda do Senhor. Você precisa se deixar ser consolado. Porque muitas vezes o nosso questionamento é tão grande, a nossa luta é tão grande por causa de perdas que a gente quer que traga de volta, que a gente esquece de valorizar o que ainda está ali do nosso lado. A gente esquece de valorizar o que nós ainda temos. Foi isso que Deus quis me dizer quando Ele fez aquela pessoa, né, aquele meu familiar, ir lá pegar meu filho e colocar no colo. Ela estava simplesmente me dizendo: você não pode fazer nada por ela, mas você pode fazer por ele. Cuide daqueles que ainda estão do teu lado. Cuide daqueles que estão vivos. Pare de se questionar e de lutar com Deus. Ele tem forças para te dar. Ele tem consolo para te entregar. Mas você precisa se deixar ser consolado. Você precisa deixar a mão de Deus sarar a ferida do teu coração. Aleluias. É difícil, com certeza. É como também teve um familiar meu que a mãe, né, dessa pessoa estava muito mal no hospital. E ela não deixava a mãe partir. Ela chorava, a mãe em coma, e ela chorando, dizendo que não aceitava, mas a mãe dela já tinha cumprido os dias dela. Ao ponto que ela mesma olhou para o céu e disse: Jesus, me leva, eu já estou pronta. Nós temos que aceitar
quando chega o momento das pessoas. Aleluia. Nós temos que aceitar. Eu tenho certeza que muito maior dor é de um filho, de uma mãe que enterra um filho. Porque não é o natural. Então nós temos que deixar a mão de Deus nos sarar. Porque Deus, ele só me sarou quando eu permiti que a mão dele me sarasse. Era uma dor tremenda. Uma depressão, um vazio. E não tinha porquê. Eu tinha o meu esposo que me amava, que me ama tremendamente. Eu tinha os meus 3 filhos que me amavam e que precisavam de mim. Mas eu ficava focada ali. Ai, Deus tirou minha mãe, Deus tirou minha mãe. Porque era o momento dela. Isso Deus me revelou. E ela mesmo, Deus permitiu que eu sonhasse isso. Não que o espírito dela tivesse voltado. Não é isso que eu estou dizendo a vocês. Porque quem parte não volta mais. Não pode voltar mais. Porque entre nós e eles tem um grande abismo. Aleluias. Mas Deus me revelou como que ali um anjo tivesse assumido a forma da minha mãe e tivesse me falado tudo aquilo que eu tinha, aleluias, que me alegrar, porque ela estava bem, porque ela estava feliz, porque ela estava vivendo um momento que ela nunca viveu aqui. Então nós precisamos deixar Deus sarar. E ali eu conversando com essa minha familiar, eu disse: minha irmã, deixa sua mãe ir. Ela já cumpriu os dias dela. E ali ela fez uma oração. E disse para a mãe dela: mãe, a senhora pode ir. Eu creio que Jesus vai consolar o meu coração. E ali, no dia seguinte, ela, na realidade era minha tia, ela partiu para a glória. E ali, sabe, eu senti o alívio que ela sentiu. Então, como diz aqui Paulo, as nossas aflições que a gente já passou, nos ajuda a ajudar aqueles que também estão passando por momentos difíceis. Chore, sim, todo dia das mães eu choro. Já são 24 anos. Aleluias. Mas mesmo assim, aleluias, eu sei que ela está bem. E eu estou feliz. Porque se ela tivesse me dito: filho, eu vou morar no outro estado. Eu tinha chorado, tinha tido saudade, sim, mas não tinha feito aquela coisa toda. Você está entendendo? Deixa, aleluias, Jesus te consolar. Deixa Jesus tomar conta do teu coração. Isso não é apenas por um familiar que a gente perde. Às vezes é por um bem, às vezes é um emprego, às vezes é uma amizade que se afasta da gente, às vezes é um casamento que se desmancha. A pessoa fica apegada à circunstância e não permite que Deus trabalhe na sua vida. Então permita que Deus trabalhe na sua vida. Em nome de Jesus. Porque Deus tem coisas maravilhosas para você viver. Porque após eu ter aceitado a partida da minha mãe, eu comecei a viver o sobrenatural de Deus. Eu comecei a curtir o meu filho, eu comecei a me dedicar à minha família, eu comecei a tomar a posição que Deus tinha me dado para tomar. Enquanto nós estamos apegadas nos nossos sentimentos, quando nós estamos apegados demais nas nossas frustrações, nossos achismos, nas nossas guerras pessoais, nós deixamos de viver o sobrenatural que Deus tem para nós. Então viva, aceite. Irmã, mas eu tento e não consigo, porque na realidade você não quer liberar. Essa é a verdade. Eu vivi isso, meus irmãos. Eu sei o que é isso. Por mais que chegasse uma pessoa com palavras de consolo, dizendo isso, dizendo aquilo, te desperta, você tem menino novo para cuidar. Porque o meu filho, ele não tinha nem um mês. Ele tinha 7 dias de nascido. Tive quebra de resguardo com ele com 14 dias de nascido. Você já pensou seu parto? Hoje meu filho tem 24 anos, tive outro filho depois dele, que hoje já tem 17. Para a glória do Senhor Jesus. E são os maiores tesouros da minha vida, são meus filhos. Mas eu também sei que vai haver o dia
Se Jesus não voltar até lá, que Ele vai me levar primeiro. Aleluias? E eles terão esse exemplo para tomar. A saudade é necessária, mas é apenas para a gente não esquecer daqueles que a gente ama. Não é para a gente se apegar ao passado e deixar de viver o presente e de desfrutar o futuro maravilhoso que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor amado, Deus querido, Deus eterno, nesse momento, ó Deus, te apresentamos nossa vida, nossa casa, nossa família. Meu Deus, eu te apresento agora, Senhor, aqueles que não conseguem, meu Pai, superar as perdas. Quem perdeu um ente querido, uma mãe, um filho, um irmão, um pai. Quem teve um casamento, Senhor, destruído e não consegue deixar essa pessoa partir. Ó Deus, que teve uma amizade que foi frustrada e se apega a esse sentimento. Eu te apresento essas pessoas, Pai. Sara seus corações. Que elas possam, Senhor Deus, liberar aqueles a quem eles amam. Para que, Senhor Deus, possa se cumprir a tua vontade na vida de cada um. Em nome de Jesus. Eu sei, Pai, que não é fácil, porque comigo não foi. Não foi só um dia, 2, 3 de luta, foi mais de um mês. Ó Senhor, eu posso dizer que foram quase 6 meses. Porque até para minha casa o Senhor me fez voltar. O Senhor não me permitiu vender minha casa. O Senhor me sarou completamente, Senhor. Então, sara, meu Deus, a esses que comigo oram, meu Pai, em nome de Jesus. E mostra-te a eles como tu te mostraste a mim. Em nome de Jesus, Senhor. E faz, Senhor, que a tua graça resplandeça sobre cada um, em nome de Jesus. Que a tua bênção, ó Deus, esteja sobre nossa casa, nossa vida e nossa família. Livra-nos do choro, da angústia, da dor, má notícia, tribulação, enfermidade, porta de hospital, virose. Ó meu Deus, de toda e qualquer má notícia. Em nome de Jesus, de todo aperreio. Mas que a tua graça e a tua bênção esteja sobre nossas vidas. Coloca-nos debaixo do teu esconderijo para que nenhum mal possa nos alcançar. Em nome de Jesus. Assim nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Aleluia. Sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Espero ter te ajudado, assim como eu fui ajudada. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.